Estamos iniciando a nossa transmissão do conteúdo mais importante que a indústria brasileira já conheceu sobre o sistema da música. Aqui nós vamos compartilhar a nossa experiência, tudo aquilo que você jamais teve acesso nos bastidores da indústria. Existe um mecanismo, existe uma área da música que nós conhecemos como music business. Geralmente nós usamos os termos em inglês para se referir à indústria musical, porque o nosso padrão, aquilo que nós seguimos como referência, é, no caso, o inglês, né? A língua inglesa geralmente é muito usada para essa coisa dos negócios. Quando a gente fala assim, marketing é um termo em inglês que significa mercado. Dentro da indústria da música existe o mesmo entendimento. Aqui no Brasil, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem acesso. Não é porque elas não querem, mas é porque não se explica. Não se ensina como funciona a tal da indústria da música. Existe um mecanismo, um procedimento, um processo que nós devemos seguir, que nós precisamos adotar em nossas vidas, caso você seja aí um compositor, um cantor, um artista, um produtor musical, um empresário ou investidor. São rotinas que nós precisamos adotar em nossas carreiras, para que de fato possamos obter resultados dentro da indústria da música. Portanto, seja bem-vindo a esse conteúdo de Music Business. É o conteúdo que vai mudar o seu entendimento sobre como funciona o mercado da música no Brasil e no mundo. Muitas pessoas reclamam sobre a indústria da música no Brasil, né? Mas, basicamente, por nós vivermos esse sistema, digamos, globalizado, tudo que acontece no Brasil é igual ao que acontece fora do país. É claro que a diferença, quando a gente fala de música, é que cada país tem suas culturas, né, tem seus estilos, seus gêneros musicais. Porém, toda a explicação que nós vamos abordar nessa apresentação a partir de agora é com referência ao mercado brasileiro de música e como nós podemos obter resultados com a carreira. Eu vou trazer aqui tudo aquilo que acontece nos bastidores. Então é um conteúdo gratuito que eu criei em respeito à nossa comunidade de artistas, compositores, cantores em geral, aquele músico que toca num barzinho, que pensa ou tem pretensões de seguir uma carreira na música, aproveita, compartilha com ele os nossos conteúdos. Isso aqui pode mudar a vida ou a trajetória de um músico brasileiro. Eu tenho muito respeito, muito carinho por essa nossa comunidade, mas eu, como produtor musical, eu vejo também que não existem informações. Vivendo dentro da indústria, praticamente desde a minha infância, eu cresci nisso daqui, eu percebi a necessidade de trazer à tona todas essas respostas a questões que muitas pessoas não entendem. Isso aqui é tão verdade que muitas pessoas têm um pensamento sobre como funciona a música ou uma carreira na música, e aí quando ela não atinge aquela expectativa, ela usa termos como música é muito difícil, ou só cresce quem tem dinheiro, ou só desenvolve um trabalho na música quem teve sorte. Então são termos clichês que as pessoas utilizam porque não entenderam, ou porque, em outras palavras, não foram ensinadas sobre como funciona a indústria da música. Então eu venho aqui trazendo a minha experiência, aquilo que eu posso contribuir com esse público. Então a única coisa que eu peço é um pouco de paciência para que você assista com calma essas orientações, porque isso aqui pode fazer a diferença na vida de um músico, seja você ou um colega seu, né? Por isso que a gente sugere que você compartilhe esse conteúdo aqui com seus amigos. Bom, deixa eu me apresentar. As pessoas me conhecem como The Oliver, né? Eu sou produtor musical, eu sou pioneiro nos assuntos de gravações à distância no Brasil e fora do Brasil também. A gente produz aqui no estúdio uma média de 700 músicas por ano. É claro que esse número varia um pouco, pode oscilar, né, porque nós trabalhamos com demandas. Então, vez por outra, já teve ano que eu produzi 600 músicas, já teve ano que eu produzi mais de 700 músicas. Mas, em média, a gente coloca aí esse número, né, de mais ou menos umas 700 músicas por ano. 700 projetos musicais. São mais de 2 músicas por dia que eu produzo aqui no estúdio. Boa parte desses materiais tiveram um resultado positivo. Muitos desses projetos obtiveram sucesso, como muitos querem dizer, né? Tal música estourou, tal música virou um hit, tal música fez sucesso. Temos músicas, é claro que
A minha intenção aqui não é deixar esse conteúdo desatualizado, então eu vou evitar citar nomes aqui, mas nós temos projetos que saíram daqui do estúdio, que ficaram em primeiro lugar no Spotify em vários países aqui da América, né? Tivemos já projetos para público infantil que tiveram até bilhões de acessos lá no YouTube. Bilhões de acessos. Mas eu também já fiz projetos, já desenvolvi materiais que não tiveram tanto resultado assim. Por quê? Ao longo dos anos eu percebi que as estratégias de cada projeto são o que determina, digamos assim, se aquele projeto tem potencial de obter resultado ou não. Na verdade, um material dentro da música, digamos assim, todo material bem produzido, bem trabalhado, é um material em potencial. Porém, muitos desses projetos, muitos desses materiais construídos, seguem rotinas que atrapalham, digamos assim, um crescimento. Às vezes é uma parceria mal sucedida que a pessoa faz. Às vezes é uma equipe que a pessoa não construiu. Às vezes são pessoas mal intencionadas que não desenvolvem um trabalho da maneira correta com a sua música. Às vezes é o próprio comportamento da pessoa que quer seguir uma carreira, né? Por exemplo, às vezes um artista toca lá no barzinho e ele pensa que aquilo é uma carreira musical, tocando cover. Afinal, uma carreira artística se constrói com música cover ou com música autoral. Então existem milhões, por assim dizer, só como forma de expressão aqui, de informações que as pessoas precisam obter, que as pessoas precisam entender para, de fato, crescer na música. Muitas pessoas também criam a ilusão de que precisa ter sucesso a nível nacional para se obter um resultado, ou digamos assim, uma profissão na área da música. Sendo que isso não é 100% verdade. Tem pessoas, eu posso até citar nome de bandas aqui, por exemplo, vê uma banda aí, Kid Abelha, né? Você com certeza conhece aí o Kid Abelha. O Kid Abelha não tá lá a todo instante na mídia, aparecendo em todos os programas de televisão. Mas quando eles fazem um evento aí, uma turnê, passam aí fazendo shows em várias cidades, o show é lotado, é uma banda reconhecida, é uma banda que tem hits, músicas que fizeram parte de uma geração. Vocês estão entendendo? Então, digamos assim, aquela banda, ou seja, aquele artista, aquela dupla sertaneja, aquele grupo de pagode, aquele MC de funk, não precisa estar a todo instante na mídia para ter um trabalho, um projeto, e digamos assim, uma carreira bem sucedida na música. Então, existem questões dentro da indústria que as pessoas, na verdade, nem param para pensar. Existem muitas questões que podem ser facilmente solucionadas a partir do momento que a pessoa entende como funciona o sistema da música, a indústria da música. Então, é por isso que eu resolvi criar esse conteúdo especial para que você entenda como funciona a indústria da música. É o music business. Assim como eu mencionei aqui nessa introdução, nós usamos os termos em inglês porque o padrão do mercado musical que nós usamos como referência são os ingleses. Basicamente são os Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos detêm, digamos assim, da indústria, digamos, eles segmentaram a indústria do entretenimento, por isso que nós usamos eles como referência. O padrão das mixagens, o padrão da indústria do cinema, por exemplo, dos filmes, da indústria da música, do entretenimento de forma geral, nós adotamos eles como exemplo. Então, vez por outra, nós vamos usar termos aqui como music business, que em português, obviamente, tem uma tradução, né? São os negócios da música. Vamos usar os termos como branding. Muita gente na música nem sabe o que é isso, né? O que é o branding? Você que é um artista, por exemplo, precisa criar um branding. Você sabia que o compositor precisa entender como construir um branding antes de trabalhar uma composição? Pois é, são temas vitais que o nosso mercado, o nosso público não entende. Não é porque não quer entender, é porque não se compartilha da forma como eu vou compartilhar nesse material de apresentação gratuito aqui, ok? Nós temos aqui, eu criei recentemente
uma página dedicada totalmente a esse tema, dedicada justamente aos assuntos da música. E eu posso dizer com todas as letras que esse é o conteúdo mais importante sobre a indústria da música. O mercado da música possui, digamos assim, 2 setores que eu classifico como bastidores, certo? E o projeto de vitrine. Como funciona isso? Porque o que acontece? A música, diferente de outra carreira profissional, como é um mercado voltado assim para o entretenimento, para a arte, essa coisa alegre, essa coisa divertida, agrada o coração de qualquer ser humano, digamos assim, né? É diferente daquele conteúdo que você, por exemplo, você entra dentro de um consultório e aí o médico ali te passa um diagnóstico. A forma como você aborda uma carreira médica, por exemplo, sei lá, uma carreira como advogado, por exemplo, é uma coisa mais técnica. Quando você vem para o lado da música, por ser uma indústria do entretenimento, as pessoas que não vivem de música, ou digamos assim, que não entendem a indústria da música, elas tratam aquilo como uma brincadeira, como um hobby. Às vezes você pega uma música e mostra para alguém que nem tem experiência com música e a pessoa quer dar pitaco, quer dar suas sugestões, porque a música ela tem essa liberdade, essa coisa alegre, essa coisa interativa, essa coisa abstrata. Então, todas as pessoas opinam, às vezes gostam de um estilo de música ou não, né? A pessoa gosta de ouvir, de dançar, por exemplo, mas às vezes ela gosta de samba, mas não gosta de forró. Você tá entendendo? Às vezes o cara gosta de rock, mas não gosta de pagode ou vice-versa. Então, olha só como é interessante. Por isso que muitas pessoas aspirantes desse mercado, digamos assim, aquelas pessoas amantes da música, quando vão ingressar em um projeto musical, elas ficam meio que perdidas. Não se consegue, digamos assim, entender a indústria da música. Afinal, música não é algo que você pega. A música ela precisa ser um produto. Por isso que, por exemplo, eu sou um produtor musical. Mais precisamente, um produtor arranjador. Certo? Então, o produtor é o cara... Por que tem esse nome? Porque o produtor é o cara que transforma a sua música. Você, compositor, que seja você o artista que vitrine de um projeto, ele é quem transforma a sua música nesse produto. Por isso que se chama produtor. Mas como é que a gente transforma a música em um produto se a música não dá para pegar? Basicamente, quando você vai numa loja, no mercado ali comprar, sei lá, macarrão, você passa ali na prateleira do macarrão. Você vê várias marcas, vários produtos, correto? E aí você pega ali a marca que você mais gosta, o produto XYZ. Você pega, você leva para casa, você abre lá o pacote do macarrão, você saboreia, sente o cheiro, coloca tempero. Então os produtos que a gente compra no mercado são produtos materiais. Você pega. Já no ramo da música, é uma situação um pouco diferente. Porque para eu transformar aquela música num produto, como que eu vou fazer a pessoa comprar aquele produto musical, por assim dizer? Sendo que a música você não pega. Então são temas que a gente aborda dentro desse conteúdo. A gente vai conversar bastante aqui. Eu vou me delongar nesse material porque esse conteúdo pode fazer a diferença na vida daquela pessoa que quer seguir uma carreira na música. São temas não compartilhados, são temas não explicados. Existe um gabarito, um repertório de informações imenso que a pessoa precisa descrever, que a pessoa precisa entender, que a pessoa precisa ter acesso, para que de fato ela siga uma carreira na música da maneira correta, com estratégia, com as pessoas corretas. Inclusive, dentro desse nosso material de apresentação, nós vamos oferecer aqui uma oportunidade para aquele artista que de fato quer crescer na música. Antigamente o empresário ele investia em artistas. O mercado está sempre em mudança. Hoje em dia o empresário ele não investe mais em qualquer material ou em qualquer artista
ou em qualquer música ou composição. O empresário, hoje em dia, ele só investe no que está dando certo. Então, o mercado ele muda. E a gente precisa adotar as estratégias necessárias para que a gente consiga o investimento daquele empresário. A gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui também. É claro que se tiver alguma dúvida, alguém quiser me perguntar, me chamar aqui no privado, comentar alguma coisa, dar suas sugestões, a minha intenção é aproximar essa comunidade de artistas, digamos, cantores, compositores, produtores musicais, investidores. Tem muitos investidores que fizeram um mau investimento. Eu conheço muitos, eu que vim, digamos assim, mexo com música desde a minha infância. Eu já vi casos de empresários que investiram em determinados artistas que tinham todo o potencial para obterem o resultado esperado, mas que não conseguiram. Por que será? Será que foi feito um mau investimento? Não, não é bem assim. Muitas vezes, aquele empresário não conseguiu passar as orientações do quê? Do mercado da música, da indústria da música. Se aquele empresário tivesse obtido as instruções que nós compartilhamos aqui nos nossos conteúdos, ela teria obtido os resultados que ela esperava. Não é questão de sorte. Porque assim, assim como nós mencionamos, aí a pessoa não consegue obter o resultado esperado, aí ela fala, não, mas na música tem que ter sorte. Ah, na música tem que ter dinheiro. Ué, mas aquele empresário, nesse exemplo que eu estou explicando, ele, na época, isso há 15 anos atrás, ou mais, ele investiu milhões naquele artista. Eu já vi empresário investir 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, ou até mais, na casa dos milhões, na carreira daquele artista. E o artista não funcionou, não deu certo. Por quê? Porque não obtiveram, porque eles não entendiam a indústria, como ela funciona. Entende? Esse tema que eu estou trazendo para vocês aqui, eu não vou dizer que é um tema polêmico, mas as pessoas dentro do ramo musical tratam a indústria. Na verdade, você nem ouve músico falar indústria. Você nem ouve eles usarem esse termo. Ah, indústria da música. Não. Nem se conversa sobre isso, nem sabem. Estão perdidos aí. A maioria dos músicos fica ali nessa rotina de tocar num barzinho no final de semana. Não que seja errado, claro que é importante ter uma rotina de tocar, de cantar, praticar, treinar, né, calejar a voz, calejar os dedos lá no violão. É importante ter essas rotinas, mas a grande maioria nem sabe como funciona o mecanismo da música. É por isso que acabam pensando que é isso, né? Que a pessoa fica nessa coisa de o mercado da música é uma máfia. Já ouviu esses termos? É uma bolha que ninguém consegue acessar. Como assim? Na época, quando eu comecei de fato a entender o meio da música, na verdade eu comecei com, 6 anos de idade a mexer com música. Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. A música, para mim, assim como todo mundo era uma brincadeira. A minha diversão era ficar em casa ali com meus tecladinhos de brinquedo, praticando, aprendendo. Quando eu completei uns 8 anos, foi quando eu comecei a fazer shows, em barzinhos também. Só que o mercado na minha época, não que eu seja um idoso, né, mas na minha época, é porque a coisa da música mudou muito rápido. Evoluiu muito. A indústria do entretenimento, de forma geral, passa por mudanças de uma forma muito repentina. Na minha época, se praticavam rotinas diferentes daquelas que a gente pratica hoje em dia. Antigamente não tinha esse artefato aqui do celular, né? Não tinha isso, essa coisa de criar conteúdos, né? Tem artista que faz a tal da live, faz umas lives lá. Então tudo mudou. O mecanismo mudou. Tá? Só que essas informações, talvez pelo fato de eu ter crescido dentro da indústria, eu também já fui muito enganado. Eu também já passei por situações que, digamos assim, me fizeram querer desistir, que é outro termo, né? Que eu vejo aí no mercado. Tem muita gente que desanimou com música ou
Poxa, De Oliver, tô desanimado com música. É porque se entendesse a indústria como ela pensaria e agiria de maneira diferente, né? É muito importante esse tema. É muito importante os conteúdos que a gente compartilha aqui. Eu poderia muito bem não trazer esses temas. Talvez a pessoa pense assim, poxa, mas esse produtor aí, o De Oliver, tá querendo tirar algum proveito, né? Passar essas orientações aqui, não sei para quê. Eu vou falar para vocês aqui do treinamento do music business. Aí a pessoa fala, pronto, eu tô vendo um vídeo aqui para falar sobre treinamento de negócios com a música. Mas ao longo da minha carreira, preste atenção, eu percebi que para eu obter determinado resultado com um projeto musical, as pessoas envolvidas em determinada carreira, seja você um cantor, vamos supor que você seja um cantor, para que eu obtenha um retorno, sucesso, que seja um resultado positivo naquele trabalho com você, cantor, eu preciso que você também trabalhe da forma correta. Pronto, agora você entendeu a natureza desse conteúdo. Nesse material de apresentação que eu estou só fazendo essa introdução, mas eu vou soltar aqui a seguir esse conteúdo e eu vou deixar esse material aqui rolando para vocês acompanharem com calma. De fato, para que eu obtenha resultado, você precisa também obter resultado. E vice-versa. O produtor só cresce se o artista cresce. O produtor só cresce se o compositor cresce. Assim como eu disse, eu produzo 700 músicas por ano aqui no estúdio, em média. Não são todas essas músicas que obtêm o resultado esperado, porque a maioria das pessoas pratica rotinas erradas. Se metade dessas pessoas, desses materiais, digamos, se metade desse grupo de pessoas ouvisse as minhas orientações, correto? Nós conseguiríamos muito mais resultados. Porque existe um mecanismo. Então, o objetivo desse material aqui não é ficar vendendo cursinho na internet, não. Quem conhece o meu trabalho aqui, de anos, criando esses conteúdos, sabe, as pessoas que me acompanham sabem da minha intenção de contribuir com a nossa comunidade. Inclusive a comunidade dos músicos é muito desunida. Não sei nem se esse é o termo correto. Mas a pessoa fica ali no seu violãozinho, fazendo o seu showzinho. Não se compartilha experiências. Não se compartilha informações importantes sobre o mercado. Não se tem essa finalidade, essa intenção. Por isso que nós criamos esse conteúdo especial para auxiliar você em sua carreira. É um conteúdo gratuito. É gratuito. Só nisso daqui que eu estou te apresentando, isso aqui vai mudar a sua maneira de pensar sobre a indústria da música. Se você quiser fazer parte do treinamento, com certeza vai ser muito bem-vindo. Nós temos aqui uma proposta, inclusive, de investimento, porque eu também não vou investir em artistas, em pessoas que não querem trabalhar da maneira correta. Eu trabalho com pessoas que trabalham, digamos, que desenvolvem as coisas do jeito errado, mas eu também não posso forçar que aquela pessoa pense ou haja da forma como eu oriento aqui. Então, eu tento ajudar aquela pessoa porque eu também sei e entendo que ela tem um tempo dela. Aquela pessoa, por exemplo, aquela pessoa que está começando, pisou pela primeira vez dentro do estúdio, fez o primeiro show num barzinho. Como é que você vai forçar aquela pessoa a entender a indústria da música da forma correta? Não tem como. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que deixar aquele compositor pensar daquela forma. Eu tenho que deixar aquele artista pensar daquela forma. Eu tenho que deixar aquele empresário pensar daquela forma. Porque esse conteúdo aqui que eu deixo disponível de forma gratuita para as pessoas, de fato, ela penetra no coração. Daqui a um ano, e é isso que acontece, daqui a 2 anos, 3 anos, a pessoa volta aqui, certo? A pessoa volta aqui com o De Oliver. Poxa, De Oliver, há 3 anos atrás você me deu aquela orientação. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse acatado aquelas orientações... Pois é. E aí, você vai acatar agora as orientações? Agora eu vou. Porque a pessoa precisou daquele tempo para entender como funciona o sistema da música. Esse conteúdo que nós estamos explicando e passando aqui para vocês,
eu posso dizer com todas as letras, no nosso país não existe. No nosso país não existe um conteúdo especial sobre a indústria da música da forma como eu expresso aqui. Eu me coloco até, digamos assim, de uma forma arriscada. A minha cara tapa aqui, como diz o ditado, né, na intenção de trazer as soluções. As soluções para a sua carreira, elas existem, mas existe um procedimento para que nós alcancemos esse resultado, e é isso que nós compartilhamos nesse projeto especial sobre o Music Business. Eu vou deixar para vocês aqui, quem quiser conhecer o nosso treinamento, inclusive, tem um botãozinho na nossa bio, aqui em algum lugar espalhado aqui nas redes sociais. Quem quiser me chamar no privado pode chamar também. Fica à vontade, eu estou aqui. A minha intenção é fazer você crescer a sua carreira. A minha intenção é trazer resultados, soluções para a sua carreira. Só que eu, como profissional, eu não posso o quê? Obrigar você. Eu não posso te obrigar a entender a indústria da música. Tem gente que tá passando aí no feed, né? Ou, poxa, eu sou músico, deixa eu ouvir o que esse produtor tá falando aqui. Ah, não, isso aqui eu não me interessa não, vai lá e passa. Só que tem pessoas que, poxa, peraí, isso aqui tem relevância. Se esse conteúdo não tivesse importância ou relevância para um profissional da área da música, eu jamais estaria aqui tirando do meu tempo para construir esse projeto, esse império que nós precisamos construir. A sua música e a sua carreira precisa ser tratada com respeito. A maioria das pessoas, dos profissionais que você tem contato, muitas vezes, não tem esse respeito, nem sequer essa estratégia para tratar a música da forma como ela merece. Então nós criamos esse conteúdo aqui para isso, para tratar com respeito, para elevar o seu projeto da forma como você merece. Porque os nossos artistas, os artistas brasileiros, são talentosíssimos. Eu posso dizer com todas as letras que a nossa classe de músicos, de profissionais dentro dessa indústria, os músicos brasileiros são os melhores do mundo. Eu não tenho medo de errar. Os artistas, os músicos brasileiros, principalmente os músicos anônimos, são categorizados como os melhores do mundo. São os melhores do mundo, tá? E também, na verdade, aqui a intenção não é comparar, não é falar, né, não é tratar de uma maneira egocêntrica, né, como se nós quiséssemos ser melhores no sentido egoísta da palavra. Não. Mas é porque o músico, na verdade, a população brasileira ama música. Eu já morei fora do Brasil, por exemplo. Lá fora não tem esse negócio de você ouvir carro na rua com aquele som alto, né? Às vezes a pessoa nem sabe o potencial que o artista brasileiro tem em alavancar um trabalho com a música. Inclusive, é muito mais fácil você obter resultados com música no Brasil do que fora. Porque eu ouço justamente o contrário das pessoas, né? Ah, a música é muito difícil. Ah, que a indústria da música. Ah, que existe uma panelinha. Ah, só quem tá dentro daquela bolha quem tem resultado. Não é assim, não. Não é assim, não. Tanto é que nós vemos, às vezes as pessoas ficam até indignadas, né? Nós vemos até aquele artista que nem tem tanta experiência com música, aquele compositor, aquele cantor, que nem tem aquela experiência e obtém resultado com a música. Como é que isso pode acontecer? Vai tentar lançar uma carreira artística nos Estados Unidos, por exemplo, para você ver como é complicado. Lá nos Estados Unidos, se o povo não gosta... Já ouvi relatos de que tem gente que leva até tomate pro show, naqueles eventos de pubs, né? Se não gostar, tomate. Não gostou? Joga o tomate lá em cima do artista. Porque o povo lá fora é mais exigente, né, dentro dessas questões musicais. Aqui não. Então, aqui eu posso dizer, no Brasil não tem desculpa para a pessoa desenvolver o trabalho na música da maneira correta. Não tem desculpa aqui. A questão é que as pessoas não entendem o quê? A indústria da música. Por isso que nós criamos esse material. Eu não vou me delongar mais. Eu vou soltar para vocês aqui a seguir o projeto mais importante que já existiu no nosso país sobre esse tema, sobre carreira artística, sobre carreira na área da música. Não se trata aqui, pessoal, porque a pessoa fala assim, né? Quem tá acostumado com esses conteúdos de música na internet, aí pensa assim, poxa, o The Oliver vai falar de pré-saving, né? Que a pessoa, geralmente o pessoal, nesses conteúdos que a gente vê aí de treinamentos sobre a indústria da música, todo mundo fica falando desse negócio, né? Ah, Spotify, você coloca lá numa distribuidora e blá. Não é nada disso. Esse aqui é o treinamento mais interessante que você vai presenciar sobre o mercado da música, como ela funciona, né?
Fique conosco, vou soltar sem mais delongas o conteúdo sobre music business, treinamento, os negócios sobre a música. Esse é um conteúdo dedicado a músicos, compositores, empresários e produtores musicais. Por que muitas pessoas dizem que carreira na música é questão de sorte? E se eu te disser que existe uma comunidade de profissionais dentro dessa indústria que pratica rotinas diferentes da maioria? Existe uma estratégia que você deve estabelecer em sua carreira. Vamos assistir ao material de apresentação. Esse aqui é um material de apresentação que eu criei para você, compositor, você artista, produtor musical, investidor. Todos aqueles amantes da música, até você que gosta de música, mas trata apenas como um hobby, é necessário entender como funciona a indústria da música a fim de nós obtermos os resultados tão esperados, os resultados que nós desejamos dentro da indústria. No mercado da música existe uma área que nós chamamos de music business, que é basicamente os negócios com a música. Eu tô com esse quadro aqui e eu quero explicar de uma maneira resumida, até porque num material de apresentação não tem como a gente explicar tudo, a gente vai gastar horas aqui, mas eu vou tentar explicar de uma maneira básica como funciona a indústria da música. Nós temos, no geral, esse quadrado aqui que é representando os artistas independentes, e nós temos esse outro quadradão aqui representando os artistas famosos. Um ponto importante que eu devo destacar aqui é que as pessoas que trabalham de maneira independente dentro desse setor primário, podemos dizer assim, seguem algumas rotinas de seu projeto, seja você um compositor, um produtor musical, um cantor de barzinho, que não trazem resultados. Então aqui no final, vamos escrever sem resultado. Ao passo que aqueles artistas, eu chamei de artistas famosos, mas artistas que entendem a indústria, vamos colocar aqui, indústria da música. Os artistas que entendem a indústria da música, eles seguem rotinas que promovem resultados. Então coloca aqui, com resultado. Se nós quisermos obter um resultado em nossas carreiras, eu como produtor arranjador, por exemplo, eu preciso pensar de acordo com a indústria da música. Porém, a maioria das pessoas está aqui, São artistas independentes e seguem rotinas que não geram resultados. Pensando nisso, eu criei um treinamento, deixa eu mudar de página aqui, onde nós vamos treinar esses artistas independentes, bem como compositores, produtores, pessoas amantes da música. Vamos treinar, colocar aqui, cantores, compositores, investidores, músicos, produtores. Nós vamos treinar todas essas classes de profissionais a fim de nós entrarmos dentro daquela outra caixinha, dentro daquele outro sistema da música. Então, eu vou tirar você de um projeto sem resultados para um projeto com resultados. O ponto principal desse material de apresentação é o seguinte: enquanto você permanecer dentro dessa caixinha, enquanto você não receber as orientações que eu tenho para te passar, você jamais vai chegar desse outro lado. E é fundamental a gente entender que não tem como a gente fugir. Eu me incluo nisso também. Eu, como produtor, para eu obter resultado na minha carreira, eu preciso que você tenha também. A questão é que a grande maioria desses profissionais, cantores, compositores, investidores, músicos, produtores, estão pensando e trabalhando de acordo com essa primeira caixinha do trabalho independente, que é importante. Um projeto independente hoje em dia é fundamental. Só que a maneira de se trabalhar, a maneira de se construir uma carreira seguindo esses paradigmas do mercado geral, não trazem nenhum resultado. O meu objetivo é tirar você desse grupo de pessoas e passar pro lado de cá. Mas isso a gente faz por meio de um treinamento. Imagina um time de futebol. Se um técnico de time de futebol não treinar aquele time, o zagueiro, o atacante, eles vão entrar em campo e vão perder o jogo. É 1-0, 2-0, 3-0. Entra no campo, perde de novo. Então a nossa proposta é fazer você entender como funciona a indústria da música. Se você de fato for seguir uma carreira na música, ou se você quer simplesmente aprender como funciona, não vai ter como fugir. Você vai ter que ultrapassar essa barreira. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. Seja você um cantor, preste atenção. Seja você um compositor, um investidor, um músico, um produtor, não tem como fugir. É por isso que o compositor, às vezes, manda música para um cantor e o cantor não grava. O cantor, às vezes, nem responde. Ele não sabe como funciona a indústria da música. Porque aquele cantor, em sua grande maioria, esses cantores estão aqui, dentro dessa primeira base de um projeto. Você precisa ter, no seu círculo de contatos, os cantores que pensam dessa maneira aqui, bem como compositores que pensam aqui, os investidores, os músicos que pensam dessa maneira. Essa é a solução que eu encontrei para minha carreira, que tem me trazido resultados, e é a solução que eu vou trazer para a sua carreira. Basta você dar atenção às minhas orientações. Conheça aqui os nossos projetos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com o nosso time. Eu estarei sempre aqui à sua disposição para que você cresça em sua carreira e obtenha frutos no mercado da música. Music Business, os negócios com a música. Quais são os desafios desse mercado? A maioria das pessoas se sentem perdidas sobre como atuar dentro da indústria da música e criam um pensamento errado do mercado. Músicos e cantores. Por que muitos cantores e músicos não conseguem empreender uma carreira na indústria? Se você é cantor ou toca algum instrumento,
Vou te comprovar como você pode transformar a sua habilidade em uma carreira sólida e com ganhos consistentes. Você precisa unir essa sua habilidade ao conhecimento do mercado da música. Aprenda a fechar parcerias, conquistar patrocínios, cuidar da sua imagem e como monetizar tudo isso. Para você que é compositor, por que algumas composições têm resultados e outras não? Será que podemos traçar alguma solução para a sua música? Aqui você vai entender como o mercado da música funciona para tornar as suas letras atrativas comercialmente. É isso que realmente importa. Você vai entender como e para quem o seu trabalho deve ser enviado, como chamar a atenção de empresários e grandes músicos, e como ganhar dinheiro com direitos autorais. Para você que é empresário, empresários, vamos ver aqui, ó. Por que você, empresário, deve escolher e investir em um artista talentoso? Justamente por ser um treinamento focado na parte de negócios, faz total sentido empresários terem esse conhecimento. Toda a lógica do mercado será apresentada aqui. Quais são seus nichos, como montar equipes, como atrair investimentos e monetizar tudo isso. Ou seja, informações que apenas os grandes empresários têm acesso. Passo a passo, confira tudo o que você vai receber ao fazer parte da comunidade hoje. Preparei uma prévia do treinamento para te provar que esse é o melhor investimento que você pode fazer na sua carreira. Veja o que você vai receber. Eu tenho observado ao longo dos anos artistas, cantores, compositores, empresários cometendo certos erros. Às vezes algumas questões são fáceis de serem resolvidas. O que o nosso público da música precisa é de instrução. E nesse nosso conteúdo especial de Music Business, negócios com a música, você vai obter informações privilegiadas jamais expressas antes nas redes sociais ou no mercado da música. É claro que esse aqui é apenas um material de apresentação. Eu preciso que você se torne membro para entender em maiores detalhes tudo que eu tenho para te explicar. Existe um repertório imenso de ideias, de questões, de soluções que eu quero trazer para a sua carreira. Eu trabalho com música desde a minha infância, tenho experiência com esse mercado há mais de 20 anos. Nós temos vários projetos em desenvolvimento, projetos que estão prestes a serem lançados a nível nacional, outros projetos que estão em construção. Já desenvolvi projetos mal sucedidos também. Eu sou produtor musical e para um produtor ter sucesso em sua carreira, ele precisa que a sua música, sim, você, sua canção, compositor, você, artista, cantor, eu preciso que a sua música obtenha resultados. Se todos trabalharem da forma correta, todos crescem juntos. Porém, se você comete algum deslize nessas etapas que eu tenho para te apresentar, naturalmente será mais difícil de nós obtermos os resultados tão aguardados. Antes de mais nada, você pode se perguntar, o que é esse negócio de music business? Geralmente nós usamos esses termos em inglês porque a indústria do entretenimento e a indústria da música tem como base o inglês. Por isso que nós falamos music business, branding, networking. E são termos que a galera da música, dentro dessa condição mais geral, não sabe. Apenas uma pequena classe de músicos, artistas, que a gente chama de bolha artística, tem acesso a essas informações. Mas finalmente nós trazemos essas informações ao público para que todos entendam de uma vez por toda como construir uma carreira. Então você não precisa ter medo, você não precisa usar aquelas frases clichês que todo mundo fala. Música é muito difícil, música é para quem tem sorte, música é para quem tem dinheiro. Não é assim. Depois que você entender as informações que eu tenho para passar, você vai ter uma visão totalmente diferente do sistema musical, da indústria, como funciona. É muito interessante. Então music business são os negócios com a música. Mas se você perguntar para um artista anônimo, alguém que está aprendendo, ou alguém que já vive há anos no mercado, termos como hidden work. O que é hidden work? Precisa saber. O que é branding? O que é o tal do networking? Networking talvez seja uma palavra que a galera conhece mais. Porém, será que nós sabemos construir um networking? Por que eu devo fundamentar networking na minha carreira? É fácil? É difícil? Quais são os meios? Quais são os métodos que você precisa seguir? O produtor só obtém resultados se você entende esse sistema. E eu tô aqui para poder trabalhar com você. Venha fazer parte da nossa networking. E se você tiver alguma dúvida, eu estarei aqui te esperando a qualquer momento, 24 horas por dia, para finalmente construirmos a sua carreira da forma correta. Não perca tempo de aproveitar aqui o nosso lançamento, Music Business Negócios com a Música. Aguardo você na nossa área de membros. Virada de chave em sua carreira. Existe um método prático que você precisa aplicar dentro da indústria da música. Existem 5 pilares cruciais que todos os grandes artistas seguiram para obter êxito. Se você quer construir uma carreira, é importante dar atenção às minhas orientações.
Eu vou te auxiliar de maneira progressiva, para que você não cometa os erros que outros músicos e compositores cometem. A fim de crescermos juntos, você precisa conhecer os 5 pilares que eu vou te apresentar logo abaixo. Caixa preta, olha só que interessante. Estes são os 5 pilares que realmente importam e que você precisa dominar para construir a sua carreira. Setores da área da música que ninguém te conta. Existem dezenas de categorias dentro da música, e a grande maioria deles é um oceano azul. Videogames, musicais, jingles e vários outros que eu atuo e irei te apresentar. Como trabalhar a sua publicidade e imagem. Existem milhares de talentos excepcionais que nunca serão descobertos por não terem uma peça-chave, marketing. Vou te ensinar como divulgar o seu trabalho e construir uma imagem que atrairá seguidores e patrocínios. Como fazer parcerias e formar equipes. Pode ter certeza de que você não vai crescer sozinho. Aqui eu vou te ensinar a como fazer parcerias da forma correta. Como criar uma audiência fiel por meio das redes sociais. Com a ascensão das redes sociais, é vital saber aproveitar essas ferramentas a nosso favor. Aprenda a criar e a crescer sua audiência com técnicas focadas na indústria da música. Muitos artistas explodiram através dessas técnicas. Qual é a psicologia em comum nas músicas que viralizam? O termo hit é usado na indústria da música quando o artista acerta uma música no mercado. Mas por que alguns artistas conseguem o tão almejado hit? Existe uma fórmula para isso? Vou te passar a chave de como identificar projetos que realmente têm potencial comercial e por que isso ocorre. Aqui só mostrando brevemente o que está inserido dentro do módulo 1. Estruturando o seu negócio com a música. Isso aqui é dentro do nosso treinamento, são os módulos. Para ficar uma coisa mais organizada, eu divido por módulos aqui, tá? Então, episódio 1, trabalhando a sua imagem / estratégia artística. 2, monetizando composições para recebimento de direitos autorais. 3, negócios, publicidade e marketing. 4, conteúdo introspectivo e conteúdo extrovertido. Muitas pessoas não fazem ideia do que se trata esse tema. É muito importante você, como músico, artista, saber sobre o que se trata. 5, desvendando os segredos da indústria musical. Existem rotinas que as pessoas também não fazem ideia. 6, aulas sobre mindset, trabalhando em equipe. A forma de pensar, mindset. Tendências e padrões que viralizam no mercado. 8, como identificar projetos musicais com potencial e muito mais. Isso só no primeiro módulo, tá? Módulo 2, música e psique, ou psique. No caso, dentro desse módulo, né, a gente fala sobre o beat na música, né? Capítulo 1. Capítulo 2, música é onda e energia. 3, zona de conforto, soluções para a sua carreira e muito mais. Já no módulo 3, colocando em prática o seu plano de ação, ou seja, como agir dentro da indústria da música, focando na sua carreira, tá? Número 1, investindo em sua carreira. 2, a importância de um projeto com membros. Inclusive, isso aqui é o trabalho que nós temos aqui no nosso grupo VIP. Nós temos um grupo VIP com membros, onde a gente direciona os projetos de maneira estratégica. Eu vou falar sobre isso mais a seguir. 3, a melhor estratégia artística que você deve seguir em sua carreira. Isso, quando eu falo estratégia artística, pessoal, isso aqui engloba todos vocês. Músicos, compositores, cantores, empresários, produtores musicais, pessoas amantes da música e assim por diante. Número 4, o início de um projeto bem sucedido. Desse ponto em diante, a pessoa já entendeu como trabalhar a sua carreira na música e muito mais. Todos os conteúdos são constantemente atualizados com novas aulas de acordo com a mudança do mercado. Ok? Ou seja, conforme o mercado da música passa por novas resoluções, a gente está sempre atualizando aqui com novos conteúdos lá dentro da nossa área de membros, desse nosso treinamento. Bônus exclusivo dessa turma. Faça parte da minha rede de networking. Eu vou apertar o play e a gente volta em seguida. Nós entendemos como funciona a indústria da música e principalmente como funciona a cabeça das pessoas dentro desse mercado. O compositor, ele quer que a sua música seja gravada. É digno, é justo, é correto. O empresário quer que o artista em questão
ele pegue o trabalho e faça, desenvolva da maneira correta. O produtor também quer que o cantor, digamos, dentro do ambiente do estúdio, que o cantor ele haja da maneira correta também. Todas as pessoas desse meio ficam digamos assim, na expectativa de alguma coisa acontecer. Aquele artista vai no barzinho no final de semana tocando ali, ele espera que apareça um investidor, um empresário. Só que cada um cria uma filosofia. Cada pessoa cria uma maneira de pensar. E também pensando nisso, eu criei um sistema, um método para auxiliar todas essas pessoas a atuarem da forma correta, de maneira estratégica, com um trabalho em equipe. Eu entendi e aprendi, com certeza você vai concordar comigo, que ninguém cresce dentro do mercado da música sozinho. Nós precisamos de uma rede de contatos. Não só contatos esporádicos. Nós precisamos de uma rede de pessoas que vão trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Por isso que nós criamos aqui um grupo VIP no nosso WhatsApp com os membros, com os alunos que são também membros aqui desse projeto do treinamento de Music Business. Então ali com certeza tem as pessoas que trabalham da maneira correta. Inclusive nós já lançamos diversos materiais com videoclipe, com artistas que são membros aqui do nosso trabalho, que já obtiveram, digamos assim, um resultado. Existem pessoas que nunca fizeram, por exemplo, um trabalho visual. Só pelo fato de entenderem o mecanismo, todas as instruções que eu passo aqui nesse treinamento, começaram a trabalhar da maneira correta. Tem compositor que nunca teve uma música gravada, mas pelo fato de fazer parte aqui da área de membros, encontrou pessoas que pudessem gravar as suas músicas. Então, a grande questão da indústria da música é a seguinte: nós mandamos a música lá pro cantor e ele não sabe como agir. Você entende a importância desse nosso treinamento? Às vezes você está se blindando de fazer parte do treinamento porque você talvez já sabe, ou acha que já sabe o mecanismo da música, etc. Claro que cada um cria um pensamento, mas de qualquer maneira você vai precisar de pessoas que trabalhem da maneira correta. Portanto, se você não quer aplicar as instruções do nosso treinamento, mesmo assim esse treinamento vai ser bom para você. Porque nele é onde você vai encontrar as pessoas que vão tratar com respeito, com a atenção que a sua música merece, e vão desenvolver os projetos da sua música. Seja você um compositor, você que é empresário, é aqui que você vai encontrar os músicos que vão pegar para fazer. Porque as instruções que nós passamos aqui mudam a cabeça das pessoas. É isso que a gente precisa. Enquanto as pessoas aqui digamos, nesse mercado externo, acabam não sabendo atuar, aqui no nosso treinamento, as pessoas passam a atuar, a agir. A gente chama isso de plano de ação, inclusive tem um módulo onde eu falo sobre isso no nosso treinamento, né? Para que os seus trabalhos, seus projetos cresçam da maneira correta. A partir do momento que você entra como membro, você passa a fazer parte do nosso networking. E nós temos ali o grupo VIP no WhatsApp, onde você vai interagir com outros alunos, outros membros, cantores, compositores, pessoas que vão trabalhar da maneira correta com as suas obras. É muito importante que você entenda essa orientação. E fica aqui o convite estendido para que você não perca tempo e faça parte do nosso projeto de Music Business, o treinamento mais importante da indústria da música. Faça parte da minha rede de networking. Os alunos que se dedicarem a aplicarem o método receberão propostas comerciais exclusivas e terão o meu suporte pessoal para alavancar sua carreira. A nossa empresa The Oliver Produções já foi responsável por grandes materiais que você pode conferir nas nossas redes sociais e na biografia ao final desta página. Os alunos selecionados poderão, caso queiram, ter uma relação vitalícia comigo e desenvolver grandes projetos na indústria da música. Aqui nós temos aqui os depoimentos de alguns alunos e membros, né, que acompanham os nossos trabalhos aqui, né. Só passando rapidamente aqui, né, eu tenho obtido muitos comentários positivos, tá? Em relação à qualidade do nosso trabalho, né? Isso aqui são pessoas, né, do nosso mercado aqui, que comentam, né? Foi uma experiência magnífica, uma equipe de profissional de excelência, tá vendo? Um ótimo estúdio, com um excelente profissional.
São comentários das pessoas, né? Lá no Google. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, é só acessar lá que vocês vão ver os comentários das pessoas. Tá? Tem centenas de comentários de pessoas ali, né? E esse número de pessoas só cresce, né? Então é algo realmente que me gratifica demais, né? Então mostra que a gente tem trazido resultados para essas pessoas. Logo abaixo, destrave de uma vez por todas a sua carreira na indústria da música por apenas 12 vezes de R$ 79. Um valor muito simbólico, né? O conhecimento sobre negócios dentro da música está há décadas limitado a quem já vive dentro desse meio. Por isso, você também precisa fazer parte desse grupo que vai impulsionar os seus projetos. Clique no botão abaixo para dar uma chance real ao seu sonho de uma vez por todas. Como esse aqui é um material de apresentação em vídeo, essa página aqui vocês acessam aí no link da nossa bio, ou me chamam no privado que eu encaminho o link direto para vocês. Esse é um treinamento importantíssimo sobre a indústria da música. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Risco zero, gente. Eu garanto com 100% de certeza a qualidade desse treinamento. Afirmo isso, pois desenvolvi ele com base na minha vivência, com base em centenas de parcerias que eu já fiz com músicos, compositores e empresários. Uni todas essas experiências catalogando os erros mais cometidos em todos esses projetos e os pontos que ocasionaram alguns deles a resultarem em uma carreira de sucesso. Esse treinamento é o guia definitivo para qualquer um que queira crescer no mercado da música. Te convido a testar gratuitamente por 7 dias. E se você não ficar satisfeito, basta pedir o seu reembolso na área de membros, que ele será entregue de forma automática e sem questionamentos. Na verdade, isso aqui é um procedimento, uma garantia que a gente dá, porque a gente sabe da eficácia desse conteúdo. Tá? Só quem tá dentro do projeto de membros traz comentários como esses aqui que vocês viram acima. Tá? O pessoal realmente tem enxergado a indústria da música de uma outra maneira. Por isso que a gente dá esses 7 dias aí para a pessoa, caso queira, desistir do nosso treinamento. Ainda em cima do muro, esse é o motivo que comprova a eficácia do treinamento. É assim que você vai decolar a sua carreira, tá? Então eu vou apertar o play aqui para vocês acompanharem. Dando sequência nesse nosso material de apresentação, eu quero mostrar para você a eficácia desse projeto, a eficácia que você terá em construir a sua carreira de uma maneira mais estratégica. É claro que é impossível te passar todas as informações necessárias em apenas um material de apresentação. Mas a sua música, seja você um compositor, a sua carreira, seja você um cantor, um artista, um músico, o seu projeto na música precisa ser visto como um produto. Assim como nós vamos no mercado e compramos vários produtos. Você passa pelas prateleiras e vê. Você conhece as marcas, você conhece os nomes dos produtos. Então a sua carreira é um produto. Esse nosso espaço, o Estúdio The Oliver, a nossa marca também é um produto. Olha que coisa incrível. É por isso que existe o produtor musical. A finalidade do produtor é transformar o seu projeto, a sua música, a sua carreira, etc., nesse produto. Talvez aquele artista que está no barzinho ali tocando há anos, ele não tem construído esse produto. É claro que dentro dessa informação existem milhares de outras questões que eu preciso te passar. Eu aproveito esse material de apresentação para explicar um detalhe. Durante muito tempo eu permaneci calado. Talvez foi um erro da minha parte não expor essas verdades, porque no cenário da música essas informações nem podem ser passadas. E eu explico por que também não pode ser passado. Lá no nosso projeto de membros você vai entender todo o sistema. Você nunca mais vai ficar desanimado com a sua carreira. Você nunca mais vai deixar a sua música engavetada, o seu projeto parado, porque você vai entender o sistema. Um sistema, ou digamos assim, um mercado onde não há movimento, não há resultados. Se você ficar isolado no seu cantinho, nas mesmas rotinas, escuta o que eu tô falando, nas mesmas rotinas, seguindo os mesmos protocolos, tendo as mesmas ideias, é muito difícil de se obter um resultado com a sua carreira. E para ser sincero, eu vou até expor uma verdade aqui. É até bom que a grande massa de músicos, artistas, tenha essa forma de pensar. Ao contrário daquilo que as pessoas falam, é muito difícil. Não, eu digo para você
que é muito fácil. A única coisa que precisa é a informação. O conhecimento é poder nas suas mãos. Eu observo pessoas cometendo erros todos os dias. Essas pessoas precisam de ajuda. Nós estamos aqui para sanar essas questões. Pela primeira vez, eu posso dizer aqui a você, sem medo de errar, não tenha bloqueios, não tenha medo de construir a sua carreira. Você não está sozinho. Eu estico aqui as minhas mãos, a fim de nós trabalharmos juntos e crescermos juntos. Essa é a minha frase, esse é o nosso legado e esse é o nosso objetivo. É só você clicar aí no botãozinho que aparece na tela e receber as instruções necessárias para você ter e construir uma carreira de sucesso. Um abraço, te encontro lá na nossa área de membros. Valeu! Então, assim como eu mencionei, o link vai estar na bio, né? Como esse aqui é um vídeo de apresentação, não tem um botão, vocês não conseguem acessar esse botãozinho aqui, ó. Mas é só clicar na nossa bio ou me chamar no privado que eu encaminho diretamente para os interessados. Continuando aqui a nossa apresentação, o valor do treinamento é irrisório ao se comparar com o custo de uma faculdade que não vai te ensinar absolutamente nada da parte comercial. Um único projeto, uma única parceria, um único patrocínio ou único segmento novo que você vai ter acesso aqui já irá te retornar dezenas de vezes o seu investimento. Mas não quero que você pense de forma imediatista. A proposta aqui é que você construa uma carreira sólida, que você se torne uma referência no mercado. Esse é o passo definitivo para você, de fato, formatar um negócio profissional na música, que vai te trazer crescimento contínuo. E aqui, brevemente, um pouco sobre a minha história, né? Quem é Darferson Oliveira? O pessoal me chama de The Oliver, mas meu nome de RG é Darferson, tá? Conheça a minha carreira dentro da música para entender como podemos traçar a sua trajetória. Aqui é o nosso espaço, o Estúdio The Oliver. Aqui nós somos também uma editora, tá? Aqui no Release explica. Eu sou produtor musical, tecladista de formação popular e responsável por vários empreendimentos que obtiveram sucesso no meio musical. Produzi músicas infantis, como o show ao vivo da Galinha Pintadinha e o musical dos Bolo Fofos, com centenas de milhões de visualizações no YouTube. Desenvolvo guias de músicas para escritórios de artistas tais como Jorge Mateus, Henrique Juliano, Simone Mendes, Saia Rodada, entre outros. Vários materiais de apresentação que eu criei já foram gravados por esses e outros artistas a nível nacional. Sou dono da editora de música The Oliver. Temos um escritório jurídico que cuida da parte de direitos autorais dos compositores. E sou o pioneiro no sistema de gravações à distância no Brasil. Nosso estúdio produz uma média de 700 músicas por ano, dentro e fora do país. Agora um ponto importante aqui, ó. Algo que as pessoas não imaginam. Existem diversos temas não explorados e não compartilhados na grande mídia. Um desses temas é chamado princípio da ética. A grande maioria dos músicos nem faz ideia do que é o tal do princípio da ética. Talvez você nunca ouviu falar nesse tópico e talvez não saiba qual é a relação da ética com o mercado da música. No vídeo a seguir, eu estou te entregando uma aula gratuita com informações valiosas que vão te fazer entender o que está por detrás dos assuntos envolvendo a sua carreira. Assista a seguir uma aula grátis. O princípio da ética. Gente, isso aqui é impressionante. Vou apertar play para vocês acompanharem. Essa aqui é uma aula gratuita que eu estou disponibilizando nesse material de apresentação, porque é um assunto que eu preciso conversar, independente da sua decisão de se tornar membro, de entrar nesse nosso projeto, nesse empreendimento do Music Business. Mas eu espero que seja de proveito aí para você, né, para o seu conhecimento, e que no futuro você colha os frutos que você merece com a sua carreira. Eu sou um profissional que respeita muito o sonho das pessoas, porque assim como a gente sempre conversa, né, eu compartilho exatamente dos mesmos sonhos que você tem, dos mesmos propósitos. Todos nós queremos estourar uma música, todos nós queremos viralizar um projeto, um trabalho. Eu, como produtor, eu tenho o sonho de lançar artistas, assim como eu já tenho feito muito isso, né? Só que existe uma situação dentro da indústria da música que, digamos assim, é o divisor de águas de tudo que acontece na indústria, de tudo que acontece no meio musical. E eu chamo isso de princípio da ética. É o princípio da ética. Talvez você nunca nem ouviu falar isso, né? Mas dentro da indústria da música existe um princípio, um cuidado que se deve ter
principalmente nessa relação entre produtores, compositores, empresários, artistas, pessoas anônimas. Existe uma fórmula, existe um mecanismo, uma maneira de se trabalhar, uma maneira de atuar dentro da indústria. Então, senta com calma. Se você não tiver tempo de assistir agora, separa um tempo aí, né, porque como se trata de uma aula gratuita, eu não vou me delongar, aliás, eu não vou correr, né, a gente vai conversar sobre vários pontos que inclusive eu deixei anotado aqui, porque com certeza alguma coisa de proveito você vai tirar dessa aula. Claro que a minha intenção é que você se torne membro desse nosso conteúdo, porque eu tenho percebido que muitas pessoas, por mais interesse que elas tenham em atuar e crescer suas carreiras na música, muitas dessas pessoas não sabem os mecanismos, como é o caso dessa aula de hoje. Não sabem o tal do princípio da ética. Na indústria da música, existem dois campos distintos que nós, profissionais, precisamos enxergar com clareza, que são os bastidores da indústria e o trabalho ou o projeto de vitrine de um material autoral, por exemplo. Então, existem coisas que acontecem nos bastidores, ou seja, por detrás das cortinas, e existem coisas que acontecem nos palcos. A gente chama de vitrine. O que é a vitrine? É aquilo que é visto. É aquilo que está ali sendo demonstrado. Quando você vai no show, por exemplo, existe toda uma mágica, né, na música, nos trabalhos dos artistas. Os palcos grandes, aquelas iluminações. Existe essa coisa, esse prazer, né, essa coisa, esse entretenimento, essa coisa alegre, essa coisa abstrata numa carreira artística. Só que atrás dos bastidores existem rotinas, fatos, situações que ocorrem que as pessoas nem imaginam. Que, de certa maneira, o que impulsiona um projeto de vitrine é justamente o que acontece nos bastidores. Quando você chega ali e vê aquele palco todo iluminado, tem alguém ali nos bastidores operando. Tem alguém ali fazendo aquilo acontecer. A grande maioria das pessoas não tem essa noção. É por isso que quando você pega uma composição e manda para um produtor, manda para um escritório, né, de um artista grande, por exemplo, né, às vezes você nem obtém aquela resposta esperada. Às vezes o artista, ou que seja o escritório, a gravadora, nem entra em contato com você. Não é assim que acontece. Como eu trabalho dentro dessa indústria, não é de hoje, praticamente cresci, a minha infância toda foi dentro da indústria da música, né? Basicamente eu tenho uma bagagem e eu vejo coisas que acontecem ao nosso redor, pessoas cometendo certos erros que vão prejudicar o seu crescimento. Aí, quando a pessoa não obtém os resultados, o que ela faz? O que ela fala? Que a indústria da música é muito difícil. Que só cresce quem tem dinheiro. Que só obtém resultado quem tem sorte. Que fulano teve sorte. Será que é isso mesmo? Vamos lá, eu trouxe aqui algumas frases, entre aspas, frases de impacto, né? Mas aqui é só para mérito de didática, de ensino. Tá? Como essa daqui é uma aula gratuita, né, a gente vai conversando e espero que esse conteúdo sirva de instrução para você. O que acontece é assim, os grandes produtores, eu até anotei aqui, quanto mais aquele produtor conhece, ou quanto mais você, telespectador, conhece um determinado assunto, tem vivência em uma determinada área, mais as outras pessoas minimizam o seu conhecimento. Vou ler de novo. Quanto mais você conhece, mais as pessoas minimizam esse conhecimento. Então, quando você pega a música e manda para um produtor grande, aquele produtor ele tem uma vivência, ele sabe muita coisa. Só que aquela coisa que ele sabe, muitas vezes a gente não sabe e a gente nem dá o devido valor ao conhecimento daquele profissional. Dentro do subconsciente daquele produtor, né, a grande maioria desses artistas grandes não tem aquela paciência de passar as orientações para aquele compositor, para aquele artista pequeno. Tanto é que muitos produtores, ao invés de simplesmente pegar aquele artista e fazer um trabalho e entregar, muitos produtores pegam o artista para poder instruir.
para poder trabalhar dentro dessas coisas que nós estamos conversando aqui. Então, o tal do princípio da ética que existe dentro da indústria engloba tudo isso daí. Porque aquele produtor, justamente por conta da ética, ele não pode chegar para um compositor apontando o dedo, dizendo que aquela música está errada, ou que aquela letra tem que ser melhorada. Muitas vezes você manda música para alguém e a pessoa fala, nossa, que música boa. Ou quando você vai no barzinho lá tocar, fazer um show, né? Às vezes aquele seu colega, os seus amigos, família, né? Vai elogiar o seu trabalho. Não importa, às vezes quando você comete um erro, né? Quando você desafina, a pessoa tá ali te apoiando, porque é a ética. É justamente essa coisa, né? Não existe a construção do trabalho da maneira como deve ser nos bastidores. Então a pessoa fica perdida. Aí quando manda música para alguém e não obtém o resultado, a pessoa fica nessa coisa, né? Ah, a indústria da música é muito difícil. Ah, que eu não tive resultado. Você está entendendo mais ou menos a jogada? É claro que existem outros pormenores. Eu acho que talvez eu estou me expondo demais dentro dessa questão da ética aqui, né? Porque é algo que não se fala. Talvez eu seja o primeiro produtor aí, posso dizer isso, né? Do Brasil aqui que está trazendo ou tentando elucidar isso aqui na cabeça do nosso público, né? Porque existe o princípio da ética, né? Não é porque eu quero que exista, é porque é natural. A música, ela tem essa coisa abstrata. Eu não falei aqui da questão dos bastidores e do trabalho de vitrine, então eu vou tentar exemplificar de outra maneira. Quando você... Às vezes aquela bandinha tá ali nos bastidores, no camarim, né, ou dentro do estúdio, ou sei lá, em algum cenário nos bastidores, às vezes o baterista tá brigando, discutindo lá com o integrante. Às vezes tem aquela dupla sertaneja lá, os caras estão brigando, discutindo um determinado assunto. Às vezes o cara não suporta nem ver a cara do outro. Mas quando sobe no palco, tudo é mágica. Tudo é sorriso, tudo é iluminação, né? Tudo é beleza. Você está entendendo como é que funciona o negócio? Então, você precisa ter contato com os bastidores. É justamente o que acontece aqui, dentro desse nosso treinamento. Nós vamos comentar, explicar, elucidar, ensinar coisas que não são faladas publicamente. E aí, talvez pelo fato de você estar, digamos assim, na vitrine do trabalho, ao invés de estar trabalhando nos bastidores, às vezes você tem uma visão errada, né, do mercado e acaba, né, tendo algumas conclusões precipitadas. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou ler aqui na íntegra, tá? Eu falo até sobre a questão psicológica que existe na música, né? Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, às vezes, quando a gente vai conversar sobre uma coisa mais técnica, pelo fato da gente estar trabalhando com música, a pessoa ela não enxerga, digamos assim, a parte racional da indústria. A pessoa fica sempre na parte emotiva. Eu tiro isso como exemplo em relação aos artistas que vêm aqui no estúdio. Sempre é aquela coisa alegre. Tudo bem que a música ela tem esse aspecto divertido, em que é importante também, mas precisa ter também a parte racional. Porque na música, na maioria das vezes, as pessoas agem pela emoção, ao invés de agir pela parte técnica, pela razão, pelo conhecimento. Agora, é claro que também é impossível, às vezes, a pessoa aprender alguma coisa que ela pensa que já sabe. Porque talvez eu estou falando aqui e você já é um músico profissional, sabe? Às vezes você já toca aí, faz shows, eventos, compõe, você produz. Poxa, quem é esse rapaz para estar falando isso daí? Ele está querendo me ensinar. Quando a gente acha que já sabe, é impossível nós aprendermos. Entende? Só que eu não estou questionando aqui a parte musical. Eu sei que a maioria das pessoas que estão acompanhando esse nosso conteúdo são compositores, são artistas, são músicos em geral. Nós estamos levantando a questão da indústria. Existem coisas que nós precisamos aprender. Claro que a gente não vai aprender se a gente acha que já sabe. Entendeu? Esse conteúdo
nós estamos criando para pessoas que querem aprender. Tanto é que existe música que nem precisa, por exemplo, de investimento. Existem trabalhos que você desenvolve que a música por si já cresce de maneira orgânica. Como que isso acontece? Precisa saber onde, né, o que acontece em cada cenário, em cada situação. Somente esse conhecimento que nós exploramos no treinamento de negócios com a música, que nós vamos aprender tudo isso. Eu tenho visto ao longo dos anos compositores praticarem sempre as mesmas rotinas. Então, às vezes, a pessoa compõe uma música, pega, manda lá para o produtor, faz uma guia e segue a mesma rotina. Nós podemos afirmar que bater na mesma tecla também é ficar parado. Às vezes eu estou trazendo aqui uma solução que pode mudar a sua forma de pensar para você aplicar na sua carreira, e aí pode acontecer de você ignorar as orientações. E aí a rotina fica na mesma. Então eu como produtor, eu preciso trazer soluções. Fica aqui o esclarecimento, fica aqui a minha exortação para que você entre como membro desse projeto, a fim de obtermos resultados com sua carreira juntos. É preciso entender também, porque assim, quando a gente faz uma guia, é uma coisa rápida, né? Fez uma guia, montou ali, entregou, acabou. Só que nenhum trabalho grandioso acontece da noite para o dia. Quando você estuda aí, entra numa faculdade, para você obter êxito, sucesso com aquela sua área, sei lá, medicina, tem todo um processo, não é da noite para o dia. Aí a pessoa vem para a música e pensa que é a mesma coisa, né? A pessoa pensa que vai pegar a música, fazer lá e já vai estourar. Não é assim. Tem que respeitar todo o passo a passo. É por isso que o grande produtor, lembra do assunto aí que eu estou comentando, sobre o princípio da ética? O grande produtor, ele não tem a paciência, não sei nem se essa é a palavra correta, de explicar para o compositor: ô fulano, é assim. Fulano, ó, faça assim. Porque quem é aquele produtor? Quem é aquele fulano para me ensinar alguma coisa? Às vezes a gente age dessa maneira, né? Tem uma frase do Napoleão Bonaparte que ele diz assim: nunca interrompa o teu inimigo quando estiver cometendo um erro. Claro que na música aqui a gente não tem inimigos, tá, gente? Isso aqui é apenas para... numa condição didática aqui, esse material que a gente está trazendo. Mas essa frase é muito interessante. Porque os grandes artistas, eles sabem de coisas que a grande maioria das pessoas não sabem. Em outras palavras, eles simplesmente permitem que a grande massa de compositores, músicos, cantores, pratiquem os mesmos erros. Então, por isso que eu trouxe essa frase do Napoleão aqui, né? Talvez ele nunca vai interromper o erro que o inimigo, que nesse caso nosso aqui, vamos falar colega, né? Aqui a gente não tem inimigo, mas ele não se intromete no erro que o colega está cometendo. Para vocês verem a importância desse material. E eu tenho visto muitas pessoas justamente cometendo esses erros. Só que eu não posso entrar no cérebro da pessoa e trazer aquilo para fora, por mais que eu explique, e eu já tentei várias vezes. Aconteceu em uma ocasião, um compositor me mandou um trabalho, e rapaz, eu quis ajudar. Aí eu falei assim, vou tentar resumir aqui a história. Fulano, esse projeto aqui, da forma como você está fazendo, não vai funcionar por causa disso, disso e disso. Rapaz, para que eu fui falar aquilo? Aquele compositor se doeu e ficou falando um monte de coisa para mim. É por isso que os grandes artistas, você está entendendo o princípio da ética? Não falam.
não se especula esses pontos, essas questões, essas informações. Você percebe como é, entre aspas, arriscado para mim, para eu como produtor, tentar auxiliar esse público? Aí entra a questão do nosso treinamento. Foi onde eu pensei, porque até então, você pode pensar, né? Poxa, mas o The Oliver tá criando esse conteúdo aí para vender cursinho na internet, né? Então você vai entender mais ou menos a minha cabeça agora. Durante muitos anos eu permaneci nessa internet aqui, trazendo orientações de maneira gratuita. Claro que quando a gente fala de princípio de ética, tem coisa que não tem como falar publicamente, tá? Mas de alguma maneira eu tentei auxiliar essas pessoas. Muitas dessas pessoas acataram as orientações e começaram a obter resultados. Mas a grande maioria vai saber lá por quê, né? Às vezes até me criticava, né? Por alguma razão. Então, eu preferi criar um conteúdo exclusivo para pessoas que querem entender a indústria e, consequentemente, trabalhar em equipe, juntamente comigo aqui, por meio desse treinamento. Então, é uma situação diferente. Ao invés de eu ficar tentando, como diz o ditado, né? Lançando pérolas aos porcos, com pessoas que não querem aprender ou entender, eu pensei, poxa, não, vamos fazer o seguinte, vamos usar de estratégia. Eu quero passar essas orientações para pessoas que vão acatar, para pessoas que, consequentemente, vão crescer, evoluir o seu intelecto dentro da indústria da música, a fim de nós obtermos os resultados juntos, da maneira correta. Porque o resto das pessoas fica se vitimizando. Eu tô olhando para cá porque eu fiz as anotações aqui, tá? A gente já tá acabando esse material aqui. É basicamente uma aula que eu tô tentando apresentar, né, com alguns pontos para fazer você entender a importância disso daqui. Porque a maioria das pessoas, como eu ia dizendo, ficam só dando desculpas. Os compositores ficam, igual eu falei, né? Ah, que o mercado da música é muito difícil. Ah, que não tem resultado. Ah, que é uma bolha, tem a bolha artística que ninguém consegue. Como assim? Então a pessoa vitimista, né, não obtém resultado e fica nisso. Não existe, preste atenção, não existe vitimista bem-sucedido. Não existe vitimista bem-sucedido. Eu poderia ficar na mesma vibe, né? Ah, que o mercado da música. Ah, que não sei o quê. Ah, que aquele cantor. Ah, que o fulano não gosta de ensaiar. Ah, que o show... não consigo vender o show mais caro. Não existe vitimista bem-sucedido. Dentro das situações do mercado, nós precisamos entender. Oh, peraí. Eu estou agindo errado nisso. Ou será que não? Será que nós estamos cometendo algum erro? Será que nós não precisamos aprimorar? Aí a pessoa fica só naquilo. Tem até uma frase do Albert Einstein que eu anotei aqui. Se você busca resultados diferentes, não haja da mesma maneira. Se você busca resultados diferentes, não haja da mesma maneira. Como que nós vamos agir diferente daquilo que a gente faz todo dia? Acatando as orientações desse treinamento. Olha quantas instruções. E isso aqui que eu estou falando é apenas a ponta do iceberg. Embaixo do oceano tem uma imensidão de coisas que nem são faladas publicamente. Eu acho que é até um pouco arriscado eu tentar, né, explicar e trazer essas soluções. Agora, o resultado da sua carreira só depende de você. Eu, como produtor, eu não posso te obrigar. Isso acontece muito aqui no estúdio. Às vezes o artista vem, quer gravar uma música, né? Claro que muitas dessas pessoas pedem até alguma opinião minha, alguma orientação, mas não são todas as pessoas que aceitam. Então eu como profissional, eu também preciso respeitar o tempo da pessoa. Talvez você está até concordando com as coisas que eu estou falando aqui, tentando trazer alguma orientação para você, mas talvez você não vai entrar no nosso treinamento agora. Talvez você vai entrar daqui a 1, 2 anos. Talvez você ainda precisa dar muito murro em ponta de faca, como diz o ditado, para finalmente ouvir as minhas orientações aqui. Então,
precisa se respeitar, precisa respeitar esse tempo. Eu preciso deixar que esse público viva isso, viva o que ela quer, para que depois volte aqui e cresça junto conosco, tá ok? Outra frase que eu marquei aqui, essa frase é interessante. Muitas pessoas se concentram só nos problemas, né? Que o mercado da música, não é assim? Pare de se concentrar naquilo que você não quer e se concentre naquilo que você quer. Por exemplo, mas eu quero, o The Oliver, encontrar um produtor ou encontrar um artista que grave as minhas músicas. Sabe onde é que você vai encontrar esses artistas? Aqui no nosso treinamento. Porque aqui é onde nós temos as pessoas que vão pensar da mesma maneira que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que querem encarar a indústria da música da forma como nós encaramos. Porque enquanto você continuar mandando as suas músicas para esse público, né, que às vezes nem responde, ou você que é artista, você está aí procurando um empresário, é aqui que nós vamos encontrar as pessoas. Nós temos aqui a nossa comunidade, né? Inclusive, quando você entrar como membro, nós temos o nosso grupo VIP, o grupo exclusivo com os membros do nosso projeto no WhatsApp. É o local onde nós vamos traçar as estratégias que você merece para sua música e para sua carreira. Precisa trabalhar em equipe. Só para a gente finalizar, eu coloquei até outra frase aqui. Se as coisas não estão indo da forma como gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você ainda não sabe. A gente está lá fazendo algo, né? Eu estou ali todo dia montando uma guia. Às vezes a pessoa está cometendo um delito, um erro, um equívoco. E ela não obtém resultado, continua naquilo. Será que é porque ela sabe? Ou será que tem alguma coisa ali que ela não sabe? Mesmo eu tentando explicar aqui com todo um cuidado, né? Por causa do princípio da ética, mesmo assim vai ter gente aqui que não vai entender o que eu estou falando. Precisa fazer parte desse treinamento, tá? Agora, mais uma vez, só para a gente concluir. A pessoa às vezes fala assim, poxa, mas você está vendendo curso, você está ganhando com isso. A pessoa às vezes nem sabe, nem conhece, caiu de paraquedas nesse nosso treinamento e nem sabe da minha história, daquilo que eu já fiz, né? Até de maneira gratuita para muita gente. Quem faz de coração, esse aqui é o meu sonho, gente. Esse aqui é o meu legado. A minha proposta de vida na área da música é isso. E eu faço de coração, sempre fiz. Quem faz de coração não pede gratidão. Eu não faço para alguém me agradecer por nada. É porque eu amo a nossa área. Eu vejo que tem muitas pessoas que precisam dessas orientações. Agora, é claro, como se trata de um conteúdo, e eu como profissional, como empresário que sou também, quero investir em artistas, essa é a estratégia que eu adotei. Dentro desse nosso conteúdo, nós direcionamos digamos assim, o capital necessário para poder investir naquele artista. Então você que é um cantor, por exemplo, eu estou procurando um investidor. O nosso treinamento é para você. Você que é empresário, poxa, eu investi num artista que não deu certo, porque aquele artista não pensava como nós pensamos aqui. Você que é empresário também precisa estar conosco aqui. E você que é compositor, a mesma coisa. Poxa, eu mando a música pro fulano, mando a música para vários escritórios, não tenho resposta. Por quê? Porque você está tentando se relacionar com as pessoas que não pensam como nós pensamos dentro do nosso treinamento aqui. Então aqui é onde nós vamos encontrar as pessoas, os produtores, os empresários, os compositores, os artistas que vão entender o sistema, entender a indústria, como deve ser. Entender e trabalhar e atuar da maneira correta dentro da indústria da música. É diferente daquilo que as pessoas falam, né? Que quando você pega um curso aí de negócio com a música, o cara ele vai te ensinar marketing. Que você tem que fazer o pré-saving. Todo mundo faz esse negócio de pré-saving. Só que tem mais coisas, gente. Tem coisas que nós precisamos conversar que só aqui, em conteúdos especiais como esse, é que você vai encontrar as respostas que você precisa e que você merece para você crescer na sua carreira. Então, desde já,
Fica aqui o convite estendido para você se tornar membro desse nosso conteúdo. Aqui no final da página, em algum lugar, tem aqui os nossos contatos. Quem quiser me chamar no WhatsApp, nas redes sociais, eu estou aqui à sua disposição. Mas você precisa entender que esse treinamento talvez seja o divisor de águas que você precisa para a sua carreira. E eu também penso dessa forma. Pode ser que o artista que a gente vai lançar agora para estourar a nível nacional está aqui com a gente. Nós precisamos nos conectar, precisamos dessa união, e você precisa, antes de mais nada, entender tudo isso que eu estou explicando aqui. Então se torne membro, não perca aqui a nossa promoção, o botão espalhado aqui em algum lugar, você clica, entra conosco e você já vai ser direcionado para o nosso grupo VIP no WhatsApp com os outros membros. Te aguardo lá na nossa área, um abraço e eu te encontro dentro do nosso treinamento. Valeu! Ficou com alguma dúvida? Separamos as dúvidas mais comuns para te ajudar. Então você já entendeu que isso aqui é um treinamento importantíssimo, né, para pessoas do nosso meio. E eu mesmo vou ler aqui na íntegra. O treinamento tem algum certificado? Sim, na conclusão do curso, o aluno pode solicitar o certificado digital para comprovar que concluiu todos os módulos do curso. Quais são as habilidades e conhecimentos essenciais para eu adquirir esse treinamento? O aluno interessado não precisa ter nenhuma habilidade ou conhecimento especial para adquirir nosso curso. Independente do seu grau de conhecimento, seja você cantor, músico, compositor, letrista ou produtor musical, a proposta desse curso é fazer você entender como funciona a indústria da música e como tomar passos para que sua carreira na música tenha um caminho mais próspero e estratégico. O nosso objetivo é fazer com que você não cometa os mesmos erros que os outros músicos e compositores cometem frequentemente, a fim de você se tornar um verdadeiro expert na área da música. O certificado desse curso é reconhecido pelo mercado? O mercado da música é altamente competitivo e os profissionais da indústria estão mais interessados em sua habilidade de trabalhar com o sistema artístico do que se você tem um certificado reconhecido. No entanto, o objetivo do certificado que oferecemos é atestar a diligência do aluno em completar o curso, mostrando que ele possui conhecimentos relevantes e está preparado para atuar na indústria da música. Além disso, o certificado pode ser um diferencial na hora de concorrer a vagas de emprego ou demonstrar credibilidade aos clientes. Nós enfatizamos que uma carreira na música só é reconhecida pelo mercado a partir do momento em que a música do profissional obtém resultados comerciais. O nosso curso de Music Business, Negócios com a Música, é projetado para fornecer aos alunos uma visão geral, completa dos principais aspectos do mercado musical e como se destacar na indústria da música, incluindo estratégias de marketing, gerenciamento de carreira, distribuição de música, organização de shows e muito mais. Com o nosso curso, os alunos estarão equipados com as habilidades e conhecimentos necessários para avançar em suas carreiras na música. O treinamento de Music Business oferece exemplos práticos e estudos de casos reais para demonstrar os conceitos e estratégias ensinados? Sim, acreditamos que a melhor maneira de ensinar é através da prática e experiência real do mercado musical. Para isso, nosso programa inclui uma ampla variedade de estudos de caso que abrangem diferentes aspectos do mercado da música, desde a distribuição da música em plataformas digitais até a organização de eventos musicais, passando pela gestão de carreira de artistas. Isso permitirá que os alunos possam aprender com exemplos concretos e entender como aplicar os conceitos e estratégias em situações reais do mercado da música. Nossa equipe de desenvolvimento de conteúdo inclui profissionais experientes e atuantes na indústria da música, que trazem exemplos práticos e atualizados para o curso. Com o nosso curso de Music Business, os alunos poderão obter uma compreensão mais completa do mercado da música e estarão preparados para aplicar suas habilidades e conhecimentos na prática. Então aqui, na verdade, é só tirando as dúvidas, né? O curso de Music Business oferece suporte e acompanhamento para ajudar os alunos a aplicar os conceitos e estratégias aprendidos na prática. Então aqui vem trazendo as respostas. Ó. O curso tem duração de quanto tempo? Esse curso é a partir... esse curso é para que tipo de público e qual a idade? Qual é a didática de ensino do treinamento? A música, para mim, é apenas um hobby. Esse treinamento é interessante para mim?
Então aqui vem trazendo essas respostas às perguntas frequentes. Na verdade, eu não vou ler tudo na íntegra, não. Né? Aqui no nosso site, o link está na bio. Quem quiser ler com calma, né? É só acessar o link e ler com calma aí as informações, tá? Inclusive o link aqui para você acessar o nosso treinamento está aqui, ó. O curso de Music Business aborda temas específicos de acordo com o gênero musical ou é aplicável a todos os gêneros. Então tá tudo aqui, ó. Inclusive, como se trata de um curso de negócios com a música, a gente não tem limitação de gênero. Então, isso aqui, independente do estilo, a pessoa vai ter orientações valiosíssimas. Faça parte do único treinamento que vai te ensinar os negócios com a música. Invista no seu sonho. Você tem 7 dias de garantia. Assim como já foi apresentado, né? Quem quiser, se esse conteúdo não for interessante para você, você pode desistir dentro desse prazo de 7 dias. Aqui está o meu contato, o CNPJ da nossa empresa, tá? Quem quiser me seguir nas redes sociais, aí tá o link na bio. Como essa aqui é uma apresentação, vocês não conseguem clicar aqui no link. Espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor, tá? Quem tiver mais dúvidas e quiser conversar pessoalmente comigo, é só me chamar. Eu estou sempre à sua disposição. Fico por aqui, um abraço e aguardo você lá na nossa área de membros.